Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pensando as Escrituras. Chegamos na aula 13 da série O Apocalipse Explicado e o tema de hoje é as duas testemunhas de Apocalipse. Eu quero iniciar o estudo perguntando o seguinte para você. Você sabe quem são as duas testemunhas que aparecem ali em Apocalipse 11? Será que são duas pessoas importantes que vão surgir aí nos últimos tempos? Afinal, irmãos, quem são elas e como podemos entendê-las? Bem, primeiro vamos ler o versículo que fala sobre elas, depois vamos mencionar algumas interpretações oferecidas por estudiosos e, por fim, vamos dar a compreensão que julgamos ser a mais coerente. O texto se encontra em Apocalipse 11:3, que diz: Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. A primeira interpretação acredita que as duas testemunhas são Enoque e o famoso profeta Elias. De acordo com esse grupo, Enoque e Elias vão retornar à Terra durante o período da Grande Tribulação e eles vão voltar à Terra exatamente para cumprirem o papel designado por Deus de serem as duas testemunhas. Mas por que Enoque e Elias? Esse primeiro grupo diz que Enoque e Elias serão as testemunhas porque eles não passaram pela morte física. Dessa forma, eles foram preservados da morte porque um dia eles vão retornar à Terra para cumprirem Apocalipse 11. E os versículos que supostamente provam que Enoque e Elias não morreram são os seguintes. Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Segundo Reis 2:11, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A segunda interpretação, irmãos, acredita que as duas testemunhas são Moisés, o famoso profeta da Velha Aliança, e novamente o profeta Elias. A razão disso é que as duas testemunhas vão realizar feitos miraculosos. Ora, Apocalipse 11 fala de fogo saindo da boca delas, fala também que elas têm autoridade para fechar o céu e impedir que chova, têm autoridade para transformar as águas em sangue e ainda elas são capazes de ferir a terra com todo tipo de flagelo. De acordo com esse segundo grupo, quando você compara os feitos miraculosos das duas testemunhas com o ministério de Elias e de Moisés, você chega à conclusão de que eles são as duas testemunhas. Ora, irmãos, fechar o céu para não chover foi o que aconteceu no ministério de Elias. Veja o que Tiago escreveu. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E transformar água em sangue foi o que aconteceu no ministério de Moisés. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. E além disso, irmãos, foi Elias e Moisés que apareceram no Monte da Transfiguração junto com Jesus, em Mateus 17, 2 e 3. Essa é a segunda interpretação. A terceira interpretação acredita que as duas testemunhas são simplesmente 2 cristãos comuns que não tiveram a sua identidade revelada pelo Senhor. Por isso, elas não são pessoas conhecidas na Bíblia. Se a identidade delas fosse realmente importante, é claro que Deus teria revelado. Mas tendo em vista que Deus não revelou isso, então não há por que a gente gastar tempo demais em cima disso. O máximo que a gente pode dizer é que se trata de 2 cristãos comuns e fiéis ao Senhor. Essa é a terceira interpretação. Diante dessas interpretações, irmãos, como podemos entender a figura das duas testemunhas? Bem, a explicação que eu vou dar para vocês a seguir é diferente das anteriores que eu apresentei, e eu quero começar analisando o comecinho de Apocalipse 11. Leiamos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Observe primeiramente, irmãos, que Deus manda João medir a parte interior do santuário. Ali ficavam o altar e os adoradores, conforme o texto diz.
Mas qual que é o objetivo de medir a parte interior do templo? O objetivo é preservar essa parte interna do templo. Perceba comigo que essa ideia de medir algo visando a preservação foi tirada do Antigo Testamento. Olha só. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde você vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele. E lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Se a parte interna do templo deveria ser medida, irmãos, e quanto à parte de fora, o pátio externo? Deus disse para João não medir a parte de fora. E por que não? Porque a parte externa estava destinada à destruição. E Deus entregou a parte de fora do templo nas mãos dos gentios. Veja de novo o versículo 2. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa. Agora, irmãos, antes de dar sequência, vamos fazer uma pausa e refletir sobre um ponto importante aqui. De acordo com o Novo Testamento, os cristãos são chamados do quê? Eles são chamados de templos. Observe. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Isso significa, irmãos, que no Novo Testamento o templo recebe um novo sentido. O templo não é mais uma construção feita de pedras, mas é um edifício feito de pessoas regeneradas pelo Espírito Santo. Dessa forma, em Apocalipse 11, a parte interna do templo é preservada, e lembre-se que ali acontecia a adoração, conforme nós vimos, e depois de preservada, essa parte interna do templo ganha um sentido celestial. Observe. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Colocando em outras palavras para ficar mais claro, a parte interna do templo que foi medida faz referência aos verdadeiros cristãos do século I, que seriam preservados por Deus quando Roma invadisse Jerusalém para destruí-la. Ok? Essa é a ideia. Agora consideremos a parte de fora do templo. Deus disse que essa parte não deveria ser medida, porque ela foi entregue nas mãos dos gentios. E isso confirma, irmãos, a profecia que Jesus fez durante o seu ministério. Veja, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E de fato, irmãos, a história registra que isso realmente aconteceu. A destruição de Jerusalém foi algo tão impactante, mas tão impactante, que as pessoas que iam para lá depois desse acontecimento chegavam a duvidar de que aquele lugar tinha sido um dia habitado por alguém. Mas afinal de contas, a parte externa do templo aponta para quem? E a resposta é, ela aponta para os judeus não cristãos que rejeitaram a Jesus. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui é o seguinte, irmãos. Deus está destruindo Jerusalém ao entregá-la nas mãos dos gentios. Por isso, os judeus deixaram de ser o povo de Deus e a Igreja de Cristo, que é formada por judeus e gentios, ocupou esse lugar. Agora sim, depois dessa explicação que eu dei, vamos considerar as duas testemunhas de Apocalipse. A palavra testemunha, no grego, corresponde à nossa palavra portuguesa mártir. No grego, nós temos a seguinte expressão, martus. Então, uma testemunha é um mártir, ou seja, alguém que morreu por causa da fé. E de fato, irmãos, essas duas testemunhas de Apocalipse foram martirizadas. Veja, quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. E eu pergunto para vocês agora,
Por que duas testemunhas? E a resposta é, porque esse era o método da lei do Antigo Testamento em situações, irmãos, em que a pena de morte era aplicada. Veja, uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E aqui em Apocalipse, irmãos, o próprio Deus está aplicando a pena de morte sobre a nação de Israel. E as 2 testemunhas foram convocadas para comprovar esse fato. Note ainda que o versículo 4 de Apocalipse diz que as 2 testemunhas são 2 oliveiras e 2 candelabros. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Observe com atenção o que eu vou dizer agora. Esse imaginário aqui foi extraído do Antigo Testamento, especificamente lá do livro de Zacarias. Vamos ler o texto. Ele me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Depois dessa visão de Zacarias, irmãos, o profeta Zacarias, pergunta para o anjo o que são essas 2 oliveiras. E ele recebe a seguinte resposta. Ele me respondeu, você não sabe o que é isto? Eu respondi, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. E de acordo com o contexto de Zacarias, irmãos, os 2 ungidos são Josué, que era sacerdote, e Zorobabel, que era governador-rei. E qual era a função desses 2 homens? A função deles era reconstruir o templo do Antigo Testamento, que na ocasião estava destruído. Agora reflita sobre a função de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, além de profeta, também exerce a função de sacerdote e de rei, ou seja, a mesma função de Josué e Zorobabel. E qual que é a missão de Jesus? A missão de Jesus é reconstruir o tabernáculo caído de Davi, ou seja, edificar a verdadeira igreja espiritual. Então, irmãos, perceba o que está acontecendo aqui em Apocalipse. João utiliza a imagem do livro de Zacarias, das oliveiras e dos candelabros, e aplica isso a Cristo e à igreja de Cristo. Dessa forma, as 2 testemunhas de Apocalipse 11 se referem à igreja de Cristo do século I. Irmãos, a igreja de Cristo daquela época testemunhou realmente durante 1260 dias, que foi o tempo que durou a guerra de Roma contra Jerusalém do início ao fim. A igreja de Cristo daquela época também foi perseguida e também foi martirizada conforme Apocalipse 11 diz. Mas, todavia, a igreja do Senhor testemunhou a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E assim nós concluímos o estudo de hoje com o seguinte resumo. Primeiro, na parte interna do templo acontecia a adoração. João mediu o interior do templo, indicando que Deus preservaria os verdadeiros cristãos do século I. 2. A parte externa do templo não foi medida, porque Deus tinha decidido destruir Jerusalém, entregando-a nas mãos dos gentios. 3. João utilizou a linguagem de 2 testemunhas, porque esse era o método do Antigo Testamento em situações que envolviam pena de morte. Em Apocalipse, a pena de morte foi aplicada pelo próprio Deus sobre a rebelde Jerusalém do século I. Portanto, as 2 testemunhas de Apocalipse 11 simbolizam a igreja de Cristo da época do apóstolo João, que testemunhou a completa devastação de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário aí embaixo. Você conhecia essa interpretação sobre as 2 testemunhas? O que você acha dessa forma de entender o texto? Você acredita que simboliza realmente a igreja? Ou você acredita que as 2 testemunhas são 2 pessoas específicas que ainda vão surgir aí no cenário mundial? Comenta aí embaixo, vamos interagir a respeito disso. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.